Segundo uma pesquisa feita recentemente pelo Ibope, quase metade da população brasileira não tem o hábito da leitura e 30% nunca leu um livro. Com o papel de incentivar e estimular a adesão dos brasileiros a esse hábito, a gente aproveita aqui o programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru para divulgar as atividades da Semana do Contador de Histórias, recebendo aqui em nossos estúdios a Leda Fernandes, que é atriz, diretora e pedagoga. Ela coordena o projeto A Hora do Conto, que acontece aqui na região de Bauru na próxima semana. Leda, eu queria agradecê-la pela presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Carol Garcia e pela TV Câmara Bauru, o Rafael Maroubo. Leda, a data do 20 de março é marcada por ser o Dia do Contador de Histórias. Quando é que começam, né? E como é que é o início das atividades desse projeto aqui nas cidades da região de Bauru? Bom, dia 20, então, Dia do Contador de Histórias, a gente vai começar com um workshop no Espaço Cultural Cidade do Livro, em Lençóis Paulista. Esse workshop a gente vai falar um pouquinho de por que contar histórias, né? Então, às 19 horas. No próximo dia 21, a gente começa com as contações de histórias voltadas para o público em geral, em Lençóis, na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, dia 21 e 22, às 8 horas, às 9, às 13h30 e 14h30. E a semana continua. Dia 23 e 26, nós estaremos então na Biblioteca Ramal Secap, em Lençóis, nos mesmos horários. 27, na Biblioteca Ramal Júlio Ferrari, e dia 28 e 29, nós estaremos com um projeto em Macatuba. Agora, a ideia de idealizar o projeto foi sua. Quando é que você sentiu a necessidade de promover ações de estímulo à leitura para crianças e jovens? Foi em 2002 que o projeto começou e exatamente sentindo essa necessidade que as crianças precisavam ter um contato maior com os livros. Eu faço teatro, né? Eu trabalhei com teatro, eu trabalho já há 25 anos com teatro, e o teatro me trouxe essa conscientização também, né? Da importância da contação de histórias, e o contato sempre com crianças me fez perceber que a história precisava entrar no universo deles, né? Depois eu fiz letras, pedagogia, e esse contato foi assim, aumentando com as crianças, e eu fui percebendo que a necessidade era muito grande, que as crianças precisavam entrar nesse universo dos livros, precisavam ter um vocabulário maior, precisavam ter assim um repertório, né, mais extenso, para ter como referência, e os livros veio com essa necessidade. Bom, já que estamos falando no workshop de contação de histórias, os participantes vão ter contato com técnicas dinâmicas de leitura? Exatamente. É um workshop que ele vai trazer técnicas, né, de contação de histórias, mas não só para os educadores, né? Os educadores que têm essa prática para a sala de aula, mas também para todos os interessados. As mães que gostam de ler histórias para os filhos. Então, no workshop a gente vai trazer técnicas simples, né, e que possam possibilitar e deixar essa contação um ato mais agradável, tanto para quem conta como para quem ouve histórias. Quer dizer, não necessariamente então voltado a profissionais da área da educação, da arte, enfim, pode ser apenas interessados, como você disse, em tentar estimular esse hábito dentro de casa. Exatamente, a preocupação e o objetivo do projeto é esse mesmo. Nós estamos nessa semana do Contador de Histórias, mas o projeto A Hora do Conto, ele vai ficar assim, o ano todo nós estaremos com ações, né? É um projeto muito importante, que a gente tem assim a sorte de ter sido contemplado pelo PROAC, né, o que é um programa de ação cultural do governo do estado de São Paulo, e o Grupo Luarte patrocinou esse projeto, né? Então, dentro do projeto, além do workshop, nós então teremos 240 contações durante o ano todo e também 8 oficinas, né, para os professores e interessados em geral. Nas oficinas, aí são 6 horas de duração. Então, aí vai ter a questão da literatura, do surgimento da literatura infantil, técnicas assim, com uma duração maior para se praticar. Aí já é uma outra duração, né? Mas o projeto continua aí o ano todo. Esse workshop da próxima semana acontece onde, a partir de qual horário? No Espaço Cultural Cidade do Livro, a partir das 19 horas. E as inscrições podem ser feitas? Sim, podem ser feitas através do Facebook, da página da Hora do Conto, tem lá o convite, né? E é só se cadastrar para o evento.
Agora, você comentou no início da entrevista que a programação também inclui visitas às escolas, né? O que você pretende levar, então, para as salas de aula? Olha, o projeto, ele acontece nas bibliotecas, né? E também para as escolas que ficam distante das bibliotecas. Então, o projeto, ele é o mesmo, né? Acontece nas salas de leitura, onde a gente fala um pouquinho da conservação do livro, da importância que o livro vem para o universo da criança, para o aumento de vocabulário, para um aumento de repertório, para que a memória da criança esteja mais seletiva, né? Cada vez mais firme também. E então essas ações e além da contação de histórias, né? Então são essas 3 ações que a gente fala dentro do projeto. As crianças então acompanham a contação de histórias, também são convidadas a contarem as suas histórias. Existe essa participação entre os alunos? A gente começa então falando da conservação dos livros, depois a gente fala um pouquinho da importância dos livros e a história em si, né? Então as crianças escolhem qual história elas querem ouvir. Então, dentro das histórias que a gente tem, a criança vai escolher, né? E a gente vai contar essa história. Quando essa história termina, com certeza sempre as crianças têm alguma história para contar, né? Alguma ponte que ela faz com aquela história que ela ouviu, com alguma coisa que aconteceu com ela. Então, a gente deixa aberto mesmo para que a criança possa se expressar. Agora, Leda, em suas visitas aí ao longo desse projeto, qual é o interesse que você percebe das crianças, dos jovens com relação à leitura? As famílias, embora você diz que, né, o projeto também é voltado para pais, para mães, enfim, mas as famílias, elas têm esse hábito de também estimular a leitura dentro de casa. Como é que você acha que funciona o engajamento de pais e filhos nesse processo? Olha, o projeto ele tem 16 anos e assim, o resultado é surpreendente, né? A gente percebe assim que o aumento do interesse mesmo, né, das crianças para ir até os espaços, para retirar os livros, pedir histórias para as mães. Então eu recebo relatos, as mães falam: "Nossa, preciso aprender a contar histórias, né? Porque meu filho chegou da contação e ele queria ouvir uma história, mas é do jeito que você conta. Então como fazer, né?" Então, assim, eu percebo que o aumento, né, o interesse das crianças aumentou muito. Agora, nós estamos, como você falou no início, né, com uma estatística muito séria, né, uma estatística, assim, muito triste, que precisamos de leitores. Os leitores, hoje em dia, né, eles estão, assim, escassos. Então, a gente percebe que é um projeto que vem realmente para resgatar, para fazer com que as crianças se despertem e gostem do livro, né? Então, contar histórias é ser uma ponte, né? Uma ponte que vai levar a criança para o conhecimento. E essa travessia pode ser prazerosa, pode ser lúdica. Então, assim, é um projeto que vai trazer realmente possibilidades para que a gente mude esse índice que você falou no início. Bom, já que somos o país que não tem a leitura como uma das principais atividades, enfim, preferidas aí pelas pessoas, vamos aproveitar o espaço, então, incentivar a leitura e dar uma dica para os pais que gostariam de levar essa leitura, essa contação de histórias para suas famílias, né? Ou então acompanhar o filho até uma biblioteca, uma livraria. Que dicas de leitura você daria para esse início? Olha, os pais precisam realmente estar muito próximos e levar. Eu acho que a primeira coisa é ir até um espaço que tenha livros, né? Porque os livros, hoje nós temos assim uma literatura infantil que é riquíssima. Existem autores que trazem assim temas dificílimos de serem trabalhados de uma forma muito amena e muito interessante. Então, agora, os livros é uma questão de gosto particular de cada criança, né? Então, assim, o importante é que o pai vá para essa biblioteca e que deixe o espaço para que a criança aponte o que ela gosta de ouvir, que estilo que ela gosta, né? E também isso depende da idade, porque se as crianças são menores, os pais podem procurar livros com imagens maiores, né? Que as crianças vão se atrair pelo desenho, livros que tenham sons. Então tem os pop-ups que a gente abre, que emite aquele sonzinho da história. Então cada faixa etária tem um livro específico, né? O importante é que o pai e a mãe possa levar a criança, possa apresentar os diferentes tipos de livros, né? E quando a criança já está numa idade que ela já está lendo, que ela já está buscando os livros por conta própria, que os pais
pais possam mostrar autores, né? Apresentar, por exemplo, um livro de Eva Furnari para os pré-adolescentes a partir dos 10 anos. Tem um livro chamado Nós, que é assim de uma riqueza maravilhosa da Eva Furnari. Nós temos livro do Ziraldo, que é a menina Nina, que ele trata da questão da morte, né? Então, assim, são assuntos fortes, difíceis para crianças às vezes assimilar. Então, a literatura vem para presentear os pais, para trazer esse vínculo maior com o filho, né? Então, é um prazer. Então, a mãe, o pai pode experimentar, se dá essa oportunidade de ter o filho mais pertinho, de contar uma história para essa criança. À noite, quando a gente conta histórias, a gente fica assim com aquela questão do espírito assim mais tranquilo, né, com energia, já preparando para ter uma boa noite com sono. Então a história tranquiliza, a história vai estreitar esse vínculo com os pais ou com a pessoa que está contando, de repente uma tia, até uma irmã mais velha, um irmão. Então, assim, contar histórias é um prazer para quem ouve e também para quem conta. E aproveitando que Lençóis Paulista também é um celeiro de escritores, né, especializados na literatura infantil, Orígenes Lessa, muitos outros, não é, Leda? Sim, Orígenes Lessa é nosso grande, né, um grande orgulho mesmo para a cidade. A cidade tem esse título, né, da cidade do livro. Então, nós realmente, assim, gostamos muito, trabalhamos, né? E cada vez mais a gente espera que as pessoas possam procurar nos livros, né? Possibilidades que tragam, né? De estreitamento mesmo do laço, né? Com a criança. E com os interessados em geral também, né? A outra coisa que é bacana, por exemplo, quando já está numa fase de adolescente, uma fase adulta. Então, se for despertado pela leitura no início, fica tão mais fácil ler para vestibular, na verdade? Com certeza. Fica mais fácil quando a professora indica um título. Então, é um mundo mesmo de possibilidades. Ok, nós recebemos aqui nos estúdios da TV e da Rádio Câmara Bauru para o programa Espaço Aberto a Leda Fernandes, atriz, diretora, pedagoga. Ela coordena o projeto A Hora do Conto, que acontece aqui na região de Bauru na próxima semana. Então, para a gente reforçar, para quem tiver interesse em participar do workshop de contação de histórias no próximo dia 20, às 19 horas, pode repetir o site para inscrições? Página no Facebook, Isso né? mesmo, página do Facebook, A Hora do Conto. Ok. Obrigado pela presença, Leda. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Agradeço também você pela sintonia. Você acompanha, além da TV e da Rádio Câmara, também essa entrevista na íntegra pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.